transtorno do pânico, anteriormente chamado de síndrome do pânico, é um transtorno de ansiedade caracterizado pela ocorrência de ataques de pânico recorrentes. O ataque de pânico é uma crise repentina marcada por intenso medo e desespero, trazendo consigo pelo menos 4 dos seguintes sintomas: medo de morrer, medo de enlouquecer ou de perder o controle, sensações de irrealidade, desrealização ou despersonalização, dor ou desconforto no peito, tontura, sensação de instabilidade ou de desmaio, sensação de sufocamento, ondas de calor ou calafrios, náuseas ou desconforto abdominal, sensações de anestesia ou parestesia, palpitação ou aceleração da frequência cardíaca, sensação de falta de ar ou asfixia, sudorese e tremores. Estes sintomas atingem seu ápice em poucos minutos, durando, em média, de 10 a 40 minutos. O transtorno atinge 2 vezes mais mulheres que homens, sendo identificado no final da adolescência e início da idade adulta. Sua ocorrência em crianças é raríssima, não havendo registro da doença em crianças menores de 7 anos. Segundo Berlow, psicólogo norte-americano e professor na Universidade de Boston, o transtorno do pânico se dá a partir de um conjunto de vulnerabilidades, sendo elas biológica, psicológica e psicossomática. A vulnerabilidade biológica diz respeito à herança genética. Já a psicológica é relacionada a eventos traumáticos ocorridos durante a vida do indivíduo. Por fim, a psicossomática está ligada a sensações físicas e cognitivas derivadas de constante sensação de medo e pânico. Segundo o psicólogo, o transtorno se daria de maneira praticamente esquemática, de forma que a vulnerabilidade biológica, ao somar-se aos estresses diários, provocaria um ataque de pânico inicial, que serviria como alarme falso. Este, por sua vez, se transformaria em alarme aprendido a partir do reconhecimento do indivíduo sobre sua condição. O alarme aprendido, então, seria responsável pela vulnerabilidade psicológica, uma ansiedade antecipatória de novos ataques que, como consequência, geraria sintomas sensíveis, levando, por fim, à vulnerabilidade psicossomática. Apesar das pesquisas de Berlow serem mais completas, pouco antes delas existirem, Klein, um importante psiquiatra conhecido por sua pesquisa na área de transtornos de ansiedade, já havia estabelecido fatores relacionados ao desenvolvimento do transtorno de pânico. Em um estudo realizado em 1964, Klein observou que mais da metade de seus pacientes com este transtorno foram crianças excessivamente medrosas e dependentes, com problemas na escola e ansiedade de separação. A partir de sua descoberta inicial, outros pesquisadores foram capazes de relacionar não apenas a ansiedade de separação, mas qualquer transtorno de ansiedade na infância a uma maior probabilidade de desenvolvimento de transtorno do pânico na idade adulta. A probabilidade da ocorrência do TP também é comprovadamente mais alta em pessoas que levam uma vida estressante. Mulheres grávidas, por exemplo, demonstraram 9,3% de chance de desenvolver o transtorno, contra os 4% de chance da população em geral. Outro fator decisivo seria a exposição a ambientes e fatores estressores no trabalho, como sugere uma pesquisa desenvolvida entre profissionais da enfermagem canadenses, onde 20,3% deles possuíam diagnóstico de TP. Os sintomas de um ataque de pânico, quando associados a outras doenças, podem ser fatais. Este fator torna-se ainda mais preocupante quando observamos que pacientes de doenças crônicas, em sua grande parte, também apresentam algum distúrbio psiquiátrico. Em um estudo realizado por Yellow Liz, 24% dentre 50 pacientes com obstrução crônica das vias aéreas apresentavam transtorno do pânico. Além disso, 15,3% de 50 pacientes asmáticos também apresentavam o transtorno. Nestes indivíduos, ataques de pânico não só são mais dificilmente identificáveis, como também mais frequentes e graves, uma vez que podem ser desencadeados por uma hiperventilação relacionada às suas morbidades respiratórias,
além de agravados pelas mesmas. O TP também pode ser fator precursor a condições médicas. Com a comprovação da ativação do sistema simpático durante os ataques de pânico, ficou demonstrada uma constante desautonomia do sistema nervoso autônomo, que, sendo responsável por inúmeros outros sistemas, pode levar a diversas outras complicações, como distúrbios motores, problemas gastrointestinais, impotência, alterações na pressão arterial e até mesmo infarto do miocárdio. Em termos psiquiátricos, é muito comum que haja comorbidade em pessoas identificadas com TP. Muitas vezes, estes pacientes chegam a desenvolver outros distúrbios por associação, geralmente em decorrência do medo condicionado resultante de um ataque de pânico. Estes transtornos usualmente se dão também dentro do campo da ansiedade, sendo alguns deles a agorafobia, a fobia social, ansiedade generalizada, entre outros. Para além dos problemas que afetam o próprio paciente, o transtorno do pânico também é uma questão de saúde pública, uma vez que, ainda que sua representação dentre os transtornos de ansiedade seja uma das menores, dentro desta categoria, esta é a morbidade que mais leva indivíduos a buscarem atendimento hospitalar. O diagnóstico do transtorno do pânico é clínico e se dá por meio da exclusão de outras doenças que mimetizam os sintomas de pânico e ansiedade. A partir disso, é checado se o paciente preenche os critérios estipulados no DSM-5, sendo estes a recorrência de ataques de pânico, onde um ou mais deles são seguidos de pelo menos um dos seguintes sintomas: existência de ansiedade antecipatória e comportamento desadaptativo perante a condição. Vale ressaltar que o reconhecimento deste transtorno é muito difícil, posto que, inúmeras vezes, os pacientes passam por inúmeros médicos de diferentes especialidades, sendo recorrentemente diagnosticados erroneamente antes de descobrirem o distúrbio. O tratamento do TP deve ser oferecido ainda na atenção primária, na qual o protocolo sugerido pelos manuais MSD e seguidos nos hospitais brasileiros é o acompanhamento psicoterapêutico, por meio da terapia cognitivo-comportamental e da terapia de exposição, acompanhados ou não da utilização de medicamentos, em geral, antidepressivos e benzodiazepínicos. O tratamento medicamentoso por si só não é indicado, uma vez que, em geral, deixa sintomas residuais, os quais estão diretamente ligados a recaídas. Neste aspecto, o tratamento psicomedicamentoso mostra-se mais eficaz, não apenas espaçando a ocorrência entre recaídas, mas também eliminando a possibilidade de reincidência da doença. É indicado, além da intervenção farmacoterapêutica inicial, o acompanhamento com uma equipe de saúde da família, como o NASF, devido ao caráter crônico da condição. Casos complexos, com comorbidade com abuso de substâncias ou transtornos psicóticos, devem recorrer ao CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Em 1989, surge, com Gorman, a primeira hipótese neuroanatômica por trás do transtorno do pânico. A partir da eficácia do tratamento psicomedicamentoso em pacientes com TP, o pesquisador sugeriu que o ataque de pânico tinha início em áreas do tronco cerebral, responsáveis pela transmissão de serotonina, noradrenalina e pelo controle respiratório. Adicionou ainda que a ansiedade antecipatória surgia após a ativação do sistema límbico. Esta teoria, então, explicaria a ação dos medicamentos no tronco cerebral e da terapia cognitivo-comportamental no córtex. Ainda que a analogia entre ataques de pânico em humanos e comportamentos derivados do medo em animais não seja totalmente exata, podemos dizer que extensos estudos com roedores foram fundamentais para a compreensão da neuroanatomia do TP. Foi descoberto que, no medo condicionado ocorrido em animais, a informação sensorial é direcionada à amígdala, que se encarrega de distribuir as informações que darão origem a respostas comportamentais e autonômicas. As reações autonômicas, neuroendócrinas e comportamentais que acontecem durante os ataques de pânico são muito semelhantes aos sintomas que ocorrem nos animais nesta situação. A amígdala recebe informações sensoriais diretamente das estruturas do tronco cerebral
e do tálamo sensorial, permitindo, com isso, uma rápida resposta a estímulos potencialmente perigosos. Mas, além disso, recebe dados de regiões do córtex, responsável pela avaliação da informação sensorial. Neste estudo, os pesquisadores concluíram que no primeiro nível, ao encarar a novidade, que seria fonte tanto de possível satisfação como de potenciais perigos, a reação de defesa apresentada é a exploração cuidadosa. No segundo nível de defesa, o rato já identificou o objeto como predador. Entretanto, por este estar uma distância maior que o limite crítico à sua segurança, ocorre uma inibição comportamental, isto é, um congelamento. Por fim, no terceiro nível, o predador já ultrapassou o limite crítico ou até mesmo entrou em contato com a presa, que reagirá com luta ou fuga. Isso acontece porque substratos neurais distintos são responsáveis pelo processamento de cada uma dessas reações, sendo a amígdala e o cíngulo posterior encarregados do sentimento de medo ocorrido no segundo nível de defesa, e o septo hipocampal e o cíngulo anterior encarregados da ansiedade, decorrente do conflito de julgamento que acontece no primeiro nível. Os estudos dos Blenchards foram validados em humanos posteriormente, por meio de testes realizados por Deakin e Griff, que confirmaram as áreas de ação correspondentes ao pânico e ansiedade, associando as emoções à simulação de falar em público e ao condicionamento da resposta de condutância elétrica da pele, respectivamente. Adjacente a essas pesquisas, ensaios clínicos com a ritanserina, antagonista de receptores de serotonina, mostraram que o medicamento alivia manifestações ansiosas, porém agrava episódios de pânico. A ineficácia do tratamento farmacológico por si só, portanto, pode ser relacionada à estrutura neurológica do TP. Mais especificamente, a diferenciação entre sua operacionalização e a da ansiedade. Durante testes desenvolvidos com o intuito de avaliar o papel da serotonina no transtorno do pânico, foi descoberto um paradoxo. O receptor de serotonina 5-HT agia em diferentes áreas do cérebro, aumentando a ansiedade em situações de conflito e, ao mesmo tempo, diminuindo o comportamento de esquiva. Desta forma, um fármaco responsável pela melhora no sentimento de medo presente no TP poderia estar relacionado a uma piora na ansiedade antecipatória, também singular ao transtorno. Justamente por todas as suas nuances e complicações do seu entendimento, o transtorno do pânico ainda é considerado um transtorno incapacitante. Entretanto, devemos lembrar que tratamentos combinados vêm surtindo ótimo efeito, melhorando consideravelmente a qualidade de vida dos pacientes.